Então vamos lá, apresenta pra gente, por favor, esse quadro aí. Isso aí é aqueles bailes também, baile terreiro, né? Às vezes fazia um baile que nem lona eles punham, era céu aberto mesmo, né? Botava uns lampiões, alguma coisa, né? E o samba roncava lá na Porteira Preta. Só que esse tipo de baile eu não vi só na Porteira Preta, né? Eu morei também, depois que eu saí da Porteira Preta, eu nasci lá no Cambuí, né? Falei, depois, quando meu pai foi pro quartel, eu tive que mudar para casa da minha avó, no Taquaral, e depois em 48, quando meu pai se separou de minha mãe, eu tornei mudar do Cambuí. Fui lá do Taquaral, Furazói, lá para aquele fim de mundo, né? Eu fiquei 8 anos lá, eu fiquei dos 8 aos 16, depois voltei para o Cambuí de novo, né? Então, lá no Furazói também tinha muito disso. Era mais no esse de céu aberto assim na base da lua, era mais no Furazói. Tinha uma família, chamada Família Malaquia, e eles largavam o pau lá. Os tocadores eram de lá mesmo, né? Eu tenho outro quadro que eu estou pintando que tem a ver com a casa dos Malaquia lá Não precisaria desse quadro aí. Você falou gafifa, eu acho ótimo. E que era uma gafifa mesmo. Então, é interessante que eles estão dançando ao luar, né? A dança da lua não fica... Também, né? Porque a dança da lua. Esse detalhe assim de observar, né? Tá dançando no relento. Assim. No relento, O baile tá mesmo. E isso ocorria muito na casa dos Malaquia. Eles faziam... Eles pegavam... Como é que era os tocadores lá? Que formação que tinha a banda? Surdo, violão, às vezes mais de um, né? Porque todo mundo que tocava ia lá, né? Dava uma força. Eu lembro de surdo, pandeiro, violão, cavaquinho. E eu lembro, eu vou aqui tentar lembrar até os tocadores, o nome deles, né? E voz, né? Os regular. Então tinha lá o tocador, tinha um tocador de pandeiro, um tal de Amadeu, que era um negão, também parente meu, né? Ele, como é que chama? Ferroviário. E ele ia tocar lá com o chapéu de, acho que para aparecer, não sei, com o boné de ferroviário, né? Aqueles boné ferroviário. Tinha o Belas Queixinha, que era um neguinho que devia ter 1,5 metro, e ele ganhava uns paletó de linho, acho que dos patrões, né? Trabalhava de encanador, e aí ele vinha os paletó, então ele tinha que puxar o paletó assim, né? Porque senão tá, o neguinho pequenininho, e o Belas Queixinha tocava, era carioca, nasceu no Rio, veio para Campina do... Belas Queixinha tocava pandeiro, mas ele era um malabarista, só que ele não era só malabarista. Hoje tem cara que faz malabarismo, mas não sabe tocar. O Belas Queixinha, ele fazia malabarismo, mas sabia tocar mesmo, né? Jogava o pandeiro pra cima e o cara era danado. Tinha o Bastião Gentinha, que era esse Gentinha que eu falei que a mãe da Oscarlina provocava lá O Bastião Gentinha tocava violão, também era pequenininho, o violão era quase maior do que ele, né? Tinha o Madeu e o Melancia, que tocava o surdo, né? O Melancia é um cara que está num quadro lá que eu estou fazendo ainda, né? Era um negão assim, você pensa no Louis Armstrong, né? Ele era bem preto e bonito, dente branquinho. Só que o Melancia gostava de alisar o cabelo, né? Botava um troço lá no cabelo, o cabelo dele ficava cheio de brilhantina, e o cabelo dele não era tão carapinho assim como o meu. Então quando ele passava o troço, ele ficava tudo ondeadinho, sabe? Meio, né? Tudo ondeadinho assim. E um negão bonito, só ele, com o dente branquinho, e gostava de usar sapato de 2 cores, né? Tava sempre com sapato de 2 cores. Ou era marrom e branco, ou era preto e branco. Negão era bonito pra caramba, né?
E quem mais que tinha que estar? Tinha o... Como é que é o cara? Esse cara morreu afogado. Era o... Oh, meu Deus, não lembro o nome. Ele morreu afogado, ele também tocava lá. Não adianta, não vou lembrar. Agora não vou lembrar. Como é que você falou que chama esse lugar? Furazóio? Furazóio. Aí isso fica onde hoje? Você sabe onde tem aquele... Você pega Nossa Senhora de Fátima e vai. Quando chega lá, tinha a antiga linha Estrada de Ferro, fizeram um viaduto. Você deve conhecer ali. Você é daqui de Campinas? Você não, então ele não sabe. Mas fica mais longe, assim. Como assim mais longe? Da Porteira Preta? Da Porteira Preta em relação ao centro de Campinas? Claro, assim. A Porteira Preta ficava no Cambuí, né? Isso aí fica lá. Você sabe onde a estação de Anhumas? Também não, né? O que eu podia falar para ele? Depois a gente vai fazer perímetro de 10 km. Por aí, né? As distâncias que eram percorríveis a pé. Andar uma hora toda, assim. Seria a região do Taquaral ali? Isso, Cambuí, Taquaral, tudo naquela... Furazóio ficaria onde Dizendo pra lá, isso. Cambuí... Também era um lugar de negro. Também era um lugar de negro lá. Bastante. E branco também, porque lá no Furazóio tinha um salão lá, que um domingo era lá já não era. Eu fui começar a conhecer o racismo lá, né? O preconceito racial no Furazóio. Porque o salão lá era um dia para negro, outro dia para branco, né? Não tinha, não misturava. Não misturava. Inclusive dava muitas brigas lá, né? Tem o caso de uma briga que deu lá, tinha um cara lá, um branco lá, deu um murro no olho do negão lá, do João. O manecão era branco, um português enorme. E o João não era muito alto, né? E esses caras que tem o olho meio saltado, né? Esse manecão metido a valer, se fosse hoje ele já tinha morrido. Se fosse hoje ele morria, era muito folgado, né? Porque era grande e batia nos outros. E ele deu um murro no olho e estourou o olho do negão. Aí ficou lá chamando o Furazóio, né? Porque lá, embora tivesse brancos, entre as crianças não tinha esse problema, mas entre os adultos era bem claro esse negócio de separação de negro com branco, né? E aí os brancos faziam os bailes na casa deles, o negro não entrava, o negro nem ia, né? O cara precisa ser muito cara de pau para ir lá, os brancos também não iam nas festas dos negros, né? Então, e essa coisa Então Furazóio, depois também mataram um outro cara, justamente mataram o cara nesse baile dos Malaquias, né? O cara foi lá, o cara era bonitinho, boa pinta, e as meninas viu aquele cara carioca falando arrastado. Aí as negas ficaram oriçadas. Aí os caras esperaram o cara sair. Eu não vou falar o nome também dos caras, porque tem gente viva aí, né? Filho e tal. E aí, se o cara saíram de despeito, bateram no cara, não se contentaram em só bater no cara, mataram ele, cortaram o saco e jogou na linha do trem, para dizer que foi o trem que pegou, mas a polícia descobriu que... Aí também ficou do lado de lá da linha Furazóio, do lado de cada linha corta-saco, né? Então, quer dizer que corta-saco e Furazóio, mas se confunde tudo, né? Esse tipo de... Que ano que é esse? Que período que é esse? Negócio do corta-saco? Não, dos bailes que rolavam aí na Porteira Preta. A Porteira Preta, na Porteira Preta é anos 40, né? E aí no Furazóio você foi dos 8 aos 16, mais ou menos? Eu fiquei dos 8 aos 16. Eu comecei a dançar, aprender a dançar lá, né? Aprender, me virar, né? Porque dançar mesmo nunca foi muito bom. Me virava, né? E eu aprendi lá, comecei a namorar, esse negócio de... Porque lá tinha muito bailinho, né? Tinha muito. Toda semana tinha muito bailinho. Tinha uma família lá, que essa família é tradicional, e eles tem uns descendentes aqui, que também era uma família de... É interessante isso, né?
matriarcado, né? Lá tem sua avó, estou falando da Dona Senhorinha, estou falando da mãe da Oscarlina, e tem a Dona Mariana. A Dona Mariana também, que era matriarca lá no Furazói, né? Ela tinha um filho, que é tudo parente dessa turma aí. A Dona Mariana era avó da Lili. Você conheceu, né? Bisavó do Marcelo. A negrada tá tudo aí, né? Eles estão aí. Então, Dona Maria, filha da Dona Mariana. A Dona Maria era mãe do Toco, a Dona Mariana era avó do Toco, né? Eu lembro que Toco tentou agarrar um moleque lá, o negão era meio terrível, né? Lá nós estávamos nadando tudo pelado lá, o Toco tentou agarrar. Tá gravando? Então acho que é melhor não falar, não. Tá melhor não falar. Mas. Então. Aí pra onde a gente vai nesses bailes? Continua nessa onda de nega dançadeira? Eu acho que sim, né? Porque... Ou vamos cair na história. Como é que foi essa história de a escola de samba? Então, o negócio é o seguinte, foi elaborado na minha cabeça e eu pensei, eu já tinha feito um roteiro, não que vocês fazem o que vocês acharem melhor, mas na minha cabeça eu tinha pensado, falei, para ficar fácil para quem vai montar, né? Eu falei, eu vou botar o samba de bumbo, que é uma coisa rural, né? Com o samba de bumbo que veio da rural, e aí vem para a cidade, que é a escola de samba, né? Se bem que nos anos 40 a coisa misturou tudo, porque o samba de bumbo começou nas fazendas, mas era na cidade, né? Mas a ideia foi essa. Mas podemos passar por... Não, mas é que eu tô confuso mesmo, porque aí você falou do repertório que tocava aí, que era, né, grandes clássicos, assim, né? Mas o repertório do samba de bumbo é outra história, né? Ah, é outra história. Então vamos falar dele. Do que? Do samba? Então, aí tem duas coisas. Na verdade, o que é